De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. O assunto agora é saúde. A causa exata da bulimia ainda é desconhecida. Trata-se de um transtorno de alimentação e, por isso, muitos fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à sua ocorrência. O culto ao corpo magro e o desprezo às pessoas acima do peso, pregado pela indústria da beleza e da moda, aparentemente levam aí milhões de pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia. A doença, então, é um distúrbio de imagem, no qual o paciente não consegue aceitar o seu corpo da forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. E isso pode levar a um quadro de ansiedade que faz a pessoa buscar maneiras bruscas de perder o peso de forma rápida, ao mesmo tempo em que busca conforto na comida. No programa de hoje, então, nós estamos recebendo aqui o Dr. Eldi Lobo. Ele é médico psiquiatra, diretor clínico e técnico do Hospital Lacan, para tirar todas as dúvidas. Você aí de todo o Brasil, inclusive, pode mandar para a gente um WhatsApp, um recadinho, a sua pergunta, 0 operadora 11 944 94 50 23. Doutor Eldi, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada obrigado pela presença. Vamos só lembrar ao público de casa que ontem nós conversamos sobre anorexia, né? Esse assunto, então, vem completar essa discussão iniciada no programa da última segunda-feira, né? Assunto importante, né, doutor? Muito importante, até porque uma parte importante da população deixa de ter essas orientações e acaba tendo prejuízos, como essa moça não frequentar a escola, por entender que está acima do peso e que vai ser constrangida pelas colegas. Então, repercute, inclusive, também nos relacionamentos, que a pessoa, a partir do momento que ela tem essas dificuldades alimentares, um dos comportamentos é ela deixar de alimentar em família. E o Hospital Lacan, onde o Dr. Eldi atende, é um hospital especializado em psiquiatria, é isso, né? Doenças mentais, exatamente, né? E certamente o senhor recebe inúmeras pacientes com esses sintomas de bulimia, não é isso? O Hospital Lacan, em São Bernardo do Campo, ele é especializado em doenças mentais e também em dependência química. Sim. Inclusive, existe uma combinação dependência química e bulimia nervosa, que é a drancorexia. Drancorexia? Drancorexia, que é uma condição que mistura elementos da dependência de álcool mais da bulimia nervosa. Quando uma menina, geralmente são adolescentes, né? Onde começa, é isso, doutor? O início é final da adolescência, começo da idade adulta, numa proporção de 10 mulheres para um homem. 10 mulheres para um homem. Então, como que essas mulheres aprendem que vomitando, porque não é natural isso, né? Vomitando essa comida, ela vai ficar mais magra, enfim, porque inclusive tem um efeito rebote depois, não tem? Certo. Então, os aprendizados, antigamente, eles eram trocados em grupos presenciais. Ultimamente, existem os grupos que começaram lá no Orkut e agora continuam no Facebook e também no WhatsApp, das Anas e Mias. Ou seja, as Anas, grupo de pacientes portadores de anorexia nervosa, que trocam informações, obviamente, doentias, com técnicas de emagrecimento inadequadas e, além das Anas, das Mias, que são das bulímicas. Então, são grupos de internet e agora de telefone que compartilham essas informações e que isso multiplica de maneira doentia nesses grupos. Eu sei, mas antes não existia esse Facebook, nada disso, e a bulimia vem... A Princesa Diana tinha bulimia, a gente sabe de algumas pessoas. Uma menina do Big Brother, há muitos anos atrás, ela vomitava no banheiro e descobriram e tal. As modelos, muitas delas, fazem o uso da bulimia, né? É uma coisa que passa de boca em boca, elas vão ensinando umas às outras, é isso? Maria, a doença realmente ela é milenar. Inclusive tem um livro que fala do altar às passarelas. Ou seja, inclusive tem algumas santas, como Santa Catarina de Siena, que era claramente portadora de anorexia nervosa. O que acontece é que algumas pessoas, elas, independente dos meios de comunicações, elas manifestam os sintomas da doença de maneira espontânea. De onde nós tivemos, por exemplo, há 10 anos atrás, recebemos um índio de uma tribo que não tinha contato com a indústria da comunicação, com qualquer informação, e ele tinha os sintomas clássicos de bulimia, de ingestão, de comer grandes quantias de alimentos, depois provocar vômito e estar incomodado com a sua própria imagem.
em uma região, em um local e com outras pessoas que não tinham essa preocupação ocidental com o padrão de beleza. Por outro lado, Maria, uma pesquisa mostra que uma determinada ilha que não tinha televisão, uma determinada ilha, uma população controlada, não tinha portadores de transtornos alimentares. A partir do momento que chegou a televisão, começaram a ter pessoas portadoras de transtornos alimentares. Bom, para continuar a nossa conversa, nossa equipe de reportagem foi às ruas e algumas pessoas fizeram perguntas sobre bulimia. É o que o doutor vai responder a partir de agora, então. Roda pra gente. Eu gostaria de saber o que é bulimia. Ok. Vamos lá. Bulimia. Na verdade, o termo médico correto é bulimia nervosa. Bulimia, uma tradução seria fome capaz de devorar um boi. Ou seja, são pessoas que apresentam uma fome de intensidade exagerada e de difícil controle por conta própria, de onde ela acaba ingerindo, alimentando uma quantidade exagerada de alimentos, inclusive com misturas bizarras, ou seja, misturando doces e salgados no mesmo prato, na mesma alimentação e até comida com mofo. Portanto, bulimia é uma fome capaz de devorar um boi e que logo em seguida, em função do desconforto e da preocupação de ganho de peso, a pessoa acaba tentando compensar isso, provocando vômitos, tomando laxantes, ou seja, medicamentos para provocar diarreia, e em quantidades exageradas. Não 1 ou 2, mas até 30 comprimidos por dia. A bulimia nervosa, então, é a doença alimentar do exagero, tanto da ingestão como das formas também O contrário da anorexia, que a pessoa começa a ingerir quase nada, não é isso? A anorexia nervosa, ela tem também fome, só porque a capacidade de controle para não alimentar da anorexia nervosa é infinitamente maior do que da portadora de bulimia. Tanto é que dizem as bulímicas que a maior inveja que elas têm é das anoréxicas, que Nossa. conseguem controlar a fome. Que horror. A anoréxica morre, chega a morrer porque vai ficando sem peso e muito fraca. A bulímica morre? O índice de mortalidade por anorexia nervosa é muito maior comparado ao de bulimia nervosa. E, diferente do que as pessoas pensam, a principal causa de morte em anorexia nervosa, além das complicações físicas, é por suicídio. Daí a preocupação, então, de programas educativos como o nosso, de orientarem as famílias e as pacientes que há um grande índice de suicídio entre portadores de anorexia nervosa não tratadas. Entendi. O que faz, antes de a gente chamar a próxima pergunta, o que faz no estômago, esôfago, quando você provoca 3 vezes ao dia, às vezes, o vômito? O que acontece com... Porque tem ácidos lá, enfim, o que acontece com a gente, fisicamente? São consequências bem graves. Uma delas é que há um afrouxamento do tubo digestivo, de modo que, inicialmente, quando esta moça ia provocar vômito, ela precisa provocar um estímulo na garganta e, com o passar do tempo, apenas de contrair a barriga, o abdômen, ela já consegue vomitar. E, além disso, a parte do estômago, do alimento no estômago, ele volta para a boca muito ácido. Então, a consequência é a destruição do esmalte e da proteção dentária. E, por consequência final, desnutrição e aumento do risco de morte. Na bulimia nervosa, geralmente as mortes acontecem nos pacientes mais graves por consequências físicas outras, como, por exemplo, embolia venosa, que é um tipo de adoecimento do sangue por consequência da bulimia nervosa. Bom, vamos lá então, tem mais perguntas na rua, nossa equipe de reportagem foi ouvir a população. Roda o VT pra gente. Eu queria saber o que causa a bulimia. O que causa bulimia, doutor? A bulimia nervosa, assim como a maioria das doenças mentais, são de causas multifatoriais. Ou seja, uma combinação de elementos da mídia, que geralmente as pessoas perguntam, mais de elementos da cultura, mais familiares e, inclusive, elementos genéticos. Tanto é que um grande risco de uma pessoa que não tem um transtorno alimentar passar a apresentá-lo é ter um parente de primeiro grau que já tenha tido histórico dessa doença. Tá, isso vai mudar de pessoa para pessoa, naturalmente, não é? De pessoa para pessoa, porque o grande desejo, principalmente da telespectadora, é ter uma resposta objetiva, específica, de uma causa da bulimia nervosa, enquanto que ela é uma doença
causada por uma associação de fatores que ainda não se sabe o quanto um fator é mais importante que o outro. Perfeito. Nós vamos continuar conversando aqui com o Dr. Eldio Lobo hoje sobre bulimia. Você de todo o Brasil pode participar. 0 operadora 11 944 94 5023. Mas agora, Maria Cândida tem um recadinho para vocês de todo o nosso país. Eu já quero deixar uma pergunta para o doutor. Quanto tempo, geralmente, leva para a pessoa se curar? O tratamento, qual é o tratamento e quanto tempo da bulimia? E também a gente pode falar da anorexia, tá? Bom, ele já vai responder para vocês mandem as suas perguntas, a gente ainda tem perguntas do pessoal da rua, mas antes eu vou dar um recado para você. Pare tudo o que você está fazendo agora e ligue para 0800 940 0515 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca essa oportunidade de comprar o seu carro novo, pagando parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo, pagando parcelas a partir de R$ 485 mensais. Ó, tá aqui grandão, só R$ 485 mensais e nada mais. E tem mais, com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. Olha que maravilha, é isso mesmo, você não precisa dar nada de entrada. Se você está sem dinheiro agora, você não precisa dar nada de entrada. O único esforço que você vai ter que fazer é pegar o seu telefone. Pegou o seu telefone? Você quer mais, né? Então escuta essa. Ligando agora, pega aí seu telefone. 0800, você não paga nada, 940 0515 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. É isso mesmo que você ouviu. Todo mês você concorre a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. São R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, investir em você, enfim, para gastar como você quiser. Mas tem que ligar agora. Pega o seu telefone. É muito dinheiro, não é mesmo? Então agarre esta chance. Ligue para 0800 940 0515 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Na promoção Chevrolet Fácil, você paga parcelas, como eu já disse, a partir de R$ 485 mensais e ainda concorre todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. São 25 mil para gastar como você quiser. Então, dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais. Ligue agora mesmo para 0800 940 0515 e realize o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Vale a pena, ligue. Vamos lá então, conversando sobre bulimia. O doutor Eldio Lobo está com a gente aqui. Maria Cândida deixou perguntas no ar, né, Maria? É verdade. Sobre o tempo de tratamento. Como qualquer doença, bulimia nervosa e anorexia nervosa têm as formas leves, menos graves, que geralmente um tratamento de 6 meses já tem uma boa resolutividade para a pessoa seguir saudável. Os casos moderados, de intensidade moderada, geralmente 1 ano, 2 anos, e os casos mais graves, especialmente aqueles com risco de suicídio e com outras doenças associadas, como o uso de cocaína para reduzir o apetite, esse precisa de tratamento por longos anos. E sempre, quando possível, com a combinação de profissionais. Então, tanto o médico psiquiatra, mais o psicólogo, o nutricionista indispensável, o terapeuta ocupacional e outros profissionais. Quando a pessoa está doente, ela tem que procurar exatamente qual profissional? É um psiquiatra ou um endocrinologista? O que ela procura? Como trata-se de uma doença mental, uma doença psiquiátrica, o primeiro profissional a procurar é o médico psiquiatra, até porque no Brasil, quem está habilitado a solicitar exames laboratoriais, endoscopia, como você falou da preocupação com o tubo digestivo, é o médico. E o médico habilitado vai incluir, quando confirmar esse diagnóstico, outros profissionais para o melhor resultado. E, doutor, geralmente é o próprio paciente que procura o médico ou ele depende da ajuda da família para chegar até o consultório? Anorexia nervosa e bulimia nervosa são doenças que comprometem, que prejudicam a capacidade da pessoa portadora reconhecer-se doente. Portanto, no caso de anorexia nervosa, praticamente 100% dos pacientes procuram o tratamento acompanhado de familiar
que suspeitou, que teve algum indício a partir de programas educativos como o nosso. E, no caso de bulimia nervosa, uma porcentagem pequena, aproximadamente 25%, buscam o tratamento espontaneamente. Então, o motivo das pessoas não procurarem é porque um dos sintomas centrais é não entender que aquele comportamento está doentio, apesar de ser diferente da média das pessoas. Eu já ouvi falar que as pessoas, no caso os pais, ou parentes, ou amigos próximos, têm que prestar atenção em algumas coisas. Uma coisa que eu vou falar, você deve ter várias para falar pra gente, que a pessoa, por exemplo, está almoçando num restaurante, ela come e imediatamente ela vai para o banheiro. Isso assim, claro que milhões de pessoas vão ao banheiro, mas se você vir um comportamento desse em toda vez, você tem que começar a prestar atenção. Pode ser? Esse é um dos sintomas, uma das características, sim. E outra delas é a recusa daquela pessoa em participar dos eventos sociais e familiares. Que tem a ver com que comida está envolvida, é isso? Exatamente. Então, um dos comportamentos que os pais devem suspeitar, mais comuns, são da pessoa deixar de participar da mesa, deixar de participar dos momentos familiares alimentares. Outro é quando a alimentação começa, no caso de bulimia nervosa, a desaparecer muito rapidamente de casa. Por quê? Porque, como eu falei, é fome capaz de devorar um boi. Então, as pessoas alimentam quantidades exageradas de alimentos. E um muito importante é quando a pessoa passa a ter um interesse exagerado pela temática nutrição, por exemplo, comprando grande quantia de revistas sobre esta temática, o que existe uma oferta muito grande nas bancas de revistas. Portanto, os sintomas mais comuns que a família deve preocupar é recusa de participar da mesa familiar alimentar, preocupação exagerada com o corpo, horas exageradas gastas na academia. Novamente, voltando a falar que é a doença do exagero. Também as atividades físicas, na tentativa da busca do corpo perfeito nesse adoecimento, não é uma atividade física mediana, mas aquela, por exemplo, de 6, 8 horas de academia com atividades de alto impacto e compra exagerada de materiais dessa temática. A pessoa come escondida, porque o senhor estava falando que o bulímico e o anoréxico, ele se abstém, né, da mesa, de ir a um restaurante com a família e tudo, porque ele não quer estar visualizando, estar comendo. Mas essa pessoa bulímica come exageradamente. Ela vai comer sozinha, isso? Ela vai esconder a comida? Como que é? Um dos sintomas da bulimia nervosa, onde há essa fome capaz de devorar um boi, é o constrangimento por não conseguir o controle. Porque é natural que em eventos comemorativos as pessoas comem mais. Agora, no caso da bulimia nervosa, ele se constrange pelo fato de até desejar conseguir comer menos e na média das pessoas. Mas há um impulso, um descontrole, uma incapacidade. E aí, para evitar constrangimento, acaba tendo essas ingestões escondidas em horários diferentes daquele da família. Ou seja, enquanto as outras pessoas estão dormindo, ele está, como dizem, atacando a geladeira e os armários. E por que eu falei geladeiras e armários? Porque uma das características é a mistura não cultural de alimentos, incluindo, inclusive, alimentos perdidos. É como se eu quisesse comer até o fim e tirar tudo aquilo de mim depois, é isso? Exatamente. Como se eu não fosse comer mais, como se eu estivesse numa guerra, é isso? O mundo fosse acabar, né? Você não eu quer estou numa tá só guerra, só fome. tenho aquilo, e aí eu como, e aí eu vomito porque eu não quero engordar. Exatamente. E além do vômito, que é a forma mais comum, também falando para as famílias, uma das maneiras de detectar, buscar, é que geralmente aparece um sinal aqui na parte inicial do dedo, do atrito de provocação de vômito inicial. Vai machucando, é isso? Vai Seria machucando. isso? Inclusive tem até um nome para isso, de um sinal, sinal de Rousseau, em que forma uma cicatriz, porque inicialmente a pessoa começa provocando vômito com o dedo. Mas também tem formas com escovas e depois até de maneira espontânea. Tem pessoas, inclusive, que até ingerem tinta, por exemplo, ou outra substância capaz de provocar o vômito. Doutor, anorexia, bulimia, são termos que eu, pelo menos, associo a pessoas magras. Mas obesos também passam por esse problema
Existem obesos, pessoas gordas bulímicas? Temos? Ok. Obesos que mudaram para anorexia nervosa é mais raro. Agora, obesos portadores de bulimia nervosa, ou seja, obesidade e sobrepeso, são possíveis de existir com a bulimia nervosa, especialmente o sobrepeso. Porque o organismo é muito sábio. Portanto, mesmo que a pessoa faça essa ingestão volumosa e logo depois provoque vômito ou diarreia, o organismo aproveita o máximo possível da energia. Portanto, sobrepeso é possível. Situação grave, então, é gente. gravíssima. Nossa, doutor. Só a última pergunta. Sobre o sistema público de saúde, trata a Isso é bulimia? importante. Felizmente, aumentaram muito os espaços para o tratamento de anorexia e bulimia nervosa, que agora nós temos os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial. Mas antes, infelizmente, o tratamento era apenas em hospitais universitários. Tá certo. Quero agradecer, então, aqui a presença do Dr. Eldio Lobo, hoje falando com a gente sobre bulimia, completando o assunto, então, sobre saúde que nós iniciamos ontem, a anorexia, né? Dr. Ciro Massi esteve com a gente aqui, colega de profissão. Você de todo o Brasil, se alguma dúvida ficou, nosso WhatsApp está à disposição de vocês, 0 operadora 11 944 94 50 23. Pode encaminhar sua perguntinha, as suas dúvidas serão encaminhadas, então, ao profissional. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Maria Cândida, é contigo agora. Muito obrigada, porque a gente sabe como é importante, como são importantes essas informações. A gente tem muito adolescente caindo nessa história de anorexia, bulimia, inclusive porque a internet ajuda essa divulgação de informações erradas, né? Informações de doença. Então, a gente precisa mesmo falar sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar um e-mail, como o Rafael falou, tudoposso@redefamilia.com.br ou através do nosso WhatsApp. Agora vamos continuar falando de saúde, então muita atenção. Rugas, celulite, flacidez, esqueça tudo isso. A Natural Mania traz com exclusividade o colágeno, com vitaminas A, C e E. Então comece a ligar agora, antes que as linhas congestionem. Olha o telefone grandão aí na sua tela, 0800 725 5000. O colágeno é uma das proteínas, gente, mais importantes do corpo humano e a mais desejada para reduzir os efeitos da idade. E é considerada por muitos a pílula da juventude. Então ligue para a sua autoestima, porque você não vai pôr a mão no bolso para nada. É 0800 725 5000. O telefone está aí na sua tela. Então, com o passar dos anos, você sabe que o corpo diminui a produção de colágeno. Todo mundo acho que já ouviu falar sobre isso. E o colágeno é responsável pela hidratação e a elasticidade da pele, podendo causar assim, então, rugas, celulite, flacidez, tudo o que a gente não quer. Por isso, o seu consumo é indicado para homens e mulheres. Também os homens podem usar, a partir dos 30 anos de idade. E para quem tem mais de 50 anos, ele então é indispensável, gente. Age para manter a pele firme e saudável. O colágeno da Natural Mania ajuda a fortalecer a pele, ossos, cartilagens e tendões. As vitaminas A, C e E e os minerais zinco e selênio têm ação antioxidante contra os radicais livres e protegem contra a baixa imunidade, auxiliando assim para a saúde das suas unhas, cabelos e contra as rugas, flacidez e celulite. Eu vou dizer agora uma coisa super importante, olha, uma das mais importantes que a gente já ouviu na vida. A prevenção da saúde não é gasto, e sim, mesmo gastando um pouco, é o maior dos investimentos, investir em você, na saúde. Então guarde essas palavras para sempre, você tem que investir em você. E essa promoção, ela vale por 5 minutos, gente. Você liga neste minuto, pega o seu telefone aí e liga. Não põe a mão no bolso para nada agora. A Natural Mania parcela em até 6 vezes no cartão ou no boleto. O primeiro pagamento é para daqui a 30 dias só. E a entrega é grátis para todo o Brasil. Todos vocês do Brasil que estão assistindo, vocês podem ter acesso ao colágeno da Natural Mania. E você ainda ganha um presente de surpresa. Mas só tem
5 minutos para ligar, porque depois a promoção acaba. Então eu vou mostrar o colágeno aqui para vocês, a gente já mostrou, mas eu vou mostrar de novo. O telefone é 0800 725 5000. Vale a pena, sua pele vai ficar muito mais bonita, eu tenho certeza disso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. A gente tem a culinária, nós temos um bombom delicioso. Delícia, daqui a pouco.